Boa noite, pessoal. Dando seguimento às nossas aulas aí da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, das quais os nossos preceptores participam dessas aulas semanalmente. Hoje quem vai ministrar a aula para a gente é a nossa professora, preceptora Laila, que também é parceira nossa lá do CTI, da parte da infectologia. E o tema aí, como está apresentando, candidemia e candidíase invasiva. Eu peço a todos que deixem suas câmeras abertas na medida do possível, com os áudios fechados, e as dúvidas podem ser lançadas no nosso chat aí, e os outros preceptores que estão online vão nos ajudando a fazer a moderação para poder sanar essas dúvidas aí ao final. Certo? Eu acho. Tem. Então, a partir de agora, doutora Laila, a palavra é sua aí para poder fazer a apresentação. Obrigado mais uma vez, você tem seu tempo aí, e no final a gente tira as dúvidas da turma. A palavra é sua, doutora Laila. Eu acho que vou ter que voltar para o meu. Vê se vai agora. Não. Isso, agora a apresentação começamos a gravar novamente. Laila, tenta dividir sua tela aí para ver. Aqui. Eu só tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim, está dando para ver agora, Laila. Ótimo. Então, tá bom. Então, candidíase, quando a gente fala em candidíase, é um termo muito amplo. A gente fala das infecções por cândida, tanto infecções profundas como infecções de mucosa e infecções cutâneas. A candidíase invasiva, ela fala a respeito de infecções por cândida, que são infecções mais profundas de órgãos nobres, que pode ser acompanhada ou não da candidemia. Esse é um assunto muito importante atualmente na medicina, porque conforme nós vamos tendo progresso médico, e isso, principalmente o aumento do número e da expectativa de vida dos pacientes imunossuprimidos, essas infecções, assim como outras infecções fúngicas, elas vão se tornando mais comuns e um problema emergente, tá? Além disso, essas são infecções potencialmente graves, uma mortalidade elevada e que aumenta o tempo de internação, morbidade do paciente e os custos do hospital. Nós temos quase 200 espécies de cândida, sendo que 15 tipos causam infecções no homem, sendo a Candida albicans a principal. Após, nós temos a Candida glabrata, a Candida tropicalis, a parapsilose e a Candida krusei como um dos principais
os principais que vão estar tendo infecções na gente, no nosso ambiente hospitalar. Aí eu coloco a Candida auris em destaque, porque é uma Cândida emergente que tem tido alguns relatos em diversos países, inclusive em 2020 nós tivemos um caso na Bahia. E por que ela é preocupante? Essa é uma Cândida que ela é resistente a todos os nossos antifúngicos e, inclusive, alguns tipos de desinfectantes hospitalares. Então, Laila, tenta deitar o telefone, por favor, só para a gente ver se muda aqui, ó, como está aparecendo para nós aqui. Tá, peraí. Melhorou? Excelente. Beleza. Então, nós temos a distribuição das cândidas mundial aí, nesse mapa, onde ela varia um pouco, mas há um predomínio da Cândida albicans, como eu já tinha falado, seguido pela Cândida tropicalis e pela Cândida parapsilose. No mapa, vocês veem que no Brasil ele coloca como a Cândida parapsilose como o principal causador das candidemias e cândidas invasivas aqui no nosso país, porém, já em dados mais atualizados, esse é de um artigo de 2018, a gente tem o predomínio de albicans, sendo de 30% a 35% das nossas infecções, seguido pela parapsilose, que é de 25% a 30%, tá? Na época desse estudo, a gente ainda não tinha tido caso, que foi do ano passado, documentado. E a candidemia e a candida invasiva, a candidíase invasiva, ela tem alguns desafios. Primeiro que é difícil da gente conseguir prevenir esse tipo de infecção, e além disso, nós temos uma dificuldade de ter um reconhecimento precoce dessas infecções e uma dificuldade também de ter métodos diagnósticos que sejam rápidos e efetivos. E por conta disso, acaba que o início adequado da terapia fúngica pode ser demorado, assim como pode acontecer da gente iniciar um tratamento empírico para a Cândida, porque o paciente, né, já está em uso de antimicrobiano, teve uma febre, teve uma sepse inexplicada, comecei um antifúngico, e muitas vezes isso também é inapropriado e a gente começa a passar mais antifúngicos e com isso vai aumentando a probabilidade de eu ter no futuro cepas que são resistentes aos azóis e às equinocandinas principalmente e que também vêm em ascensão. Então, a patogênese das infecções fúngicas pela Cândida, a Cândida, são leveduras comensais, elas fazem parte da nossa pele, e principalmente da microbiota intestinal. Se nós formos fazer um estudo, aproximadamente 60% dos pacientes, das pessoas, né, não dos pacientes, das pessoas saudáveis, vão ser colonizadas por Cândida. O aumento da colonização por Cândida não álbicas no intestino tem aumentado consideravelmente devido ao uso dos azóis, principalmente, tá? E para acontecer uma candidíase invasiva, há um desequilíbrio entre a minha colonização. E esse desequilíbrio ele ocorre por quê? Porque o paciente ele tem uma alteração, uma quebra da barreira, da defesa do corpo dele, fazendo com que aquela cândida que é comensal, ela consiga se proliferar e ir invadindo o seu tecido. Nessa imagem um pouco complicada, aparece alguns dos vários mecanismos que fazem com que a cândida seja, quando ela tem essas mudanças de barreira imune do paciente, ela consiga se disseminar tão rapidamente. Então, ela tem várias enzimas que vão estar vão ajudar a penetração no tecido, a invasão e a formação de biofilme.
tá? Então, a gente tem alguns fatores que são fatores predisponentes a essas infecções. O uso prolongado ou repetido de antibiótico de amplo espectro, conforme a gente utiliza o antibiótico de amplo espectro, há um dano da minha mucosa intestinal, da minha microbiota intestinal normal. Então, há um dano da minha microbiota intestinal normal, e essa microbiota intestinal normal que a gente tem, ela consegue liberar substâncias que impedem o crescimento e o aumento das colônias de Cândida. Então, quando você utiliza o antibiótico por muito tempo, você tem esse prejuízo, né? Além disso, quando a gente tem a violação das barreiras de proteção gastrointestinal e cutânea, e aí a gente fala principalmente dos acessos venosos, das cirurgias abdominais ou perfuração intestinal e a mucosite, também ajuda nessa gênese e essa predisposição à cândida invasiva, além da imunossupressão iatrogênica. Eu coloquei aqui iatrogênica porque nós fazemos essa imunossupressão, mas não significa que seja errada. Mas, principalmente, os pacientes e usuários de corticoide, imunomoduladores e os pacientes em quimioterapia vão ter uma deficiência de neutrófilo, e o neutrófilo, ele vai estar... Ele é a principal célula que vai estar ajudando a controlar a cândida, a invasão por cândida. Diferente das infecções cutâneas e de mucosa, que aí o principal fator, o principal célula de defesa vai ser o linfócito TH17, tá? Então, nesse esquema, a gente vê que é o que acontece na maioria das invasões por cândida. A gente tem uma quebra na barreira intestinal, pode ser ou uma fragilidade mesmo intestinal por conta de imunossupressão do paciente, ou uma cirurgia, e isso faz com que haja um aumento da colonização. Essa cândida, ela invade esse tecido, consegue chegar no meio, invadir o vaso, e ela consegue ser disseminada através do sangue para todos os órgãos. Então, a gente pode ter infecção por cândida desde o cérebro, osso, coração, assim como pulmão, rim, pode causar infecções em todo o corpo. E quando a gente tem o catéter ainda, a gente favorece a formação de biofilme, e associado a fatores de imunossupressão, essa cândida que poderia ser ali só um biofilme do catéter, ela também pode aumentar e favorecer com que ela consiga se disseminar pelo corpo. Então, aqui eu listo os principais fatores de risco para as infecções invasivas por cândida, como eu já falei: quimioterapia, radioterapia, corticoterapia, terapia imunossupressora, uso de acessos, diabetes, colonização fúngica é muito importante, né? Porque se você é um paciente colonizado, sabidamente colonizado por cândida, e aí você tem uma imunossupressão, a probabilidade dessa minha colonização aumentar é muito grande. Além de terapia de substituição renal, mucosites e todas as cirurgias abdominais, além de sepse grave e um APACHE elevado. O diagnóstico da candidíase invasiva e das candidemias, ele, como eu falei, é um desafio, porque nossos métodos para diagnosticar essas infecções ainda são muito caros,
e com baixa sensibilidade e especificidade, tá? Além disso, o atraso no diagnóstico em 2 dias, e que vai fazer, né, com que a terapia antifúngica seja também atrasada, ela vai causar vai duplicar a minha mortalidade, tá? Lembrar que não há sinal ou sintoma específico de candidemia ou candida invasiva, e a gente deve sempre desconfiar nos pacientes que têm fatores de risco conhecidos e apresentam febre inexplicada, uma piora da sepse, e já estão em tratamento antimicrobiano. E aí nós temos o Candida Score, que seria para a gente tentar melhorar a sensibilidade desses pacientes, onde você vê o fator preditivo positivo para ter uma candidemia. Então, cirurgias, o paciente ser sabidamente colonizado por cândida, nutrição parenteral e um quadro séptico mais grave, você pontuando acima de 2,5 pontos, você já tem uma chance alta de ter uma infecção por cândida invasiva. Então, novamente, eu falo que o diagnóstico laboratorial ainda é desafiador, tá? Os estudos falam que talvez o melhor jeito da gente conseguir melhorar a sensibilidade seria o uso de vários exames para tentar melhorar o meu diagnóstico. A hemocultura e as culturas de tecido em geral continuam sendo padrão ouro para diagnosticar essas infecções, porém são exames que são um pouco sensíveis, né? Variando aí de 21% a 71%, a maioria dos estudos falam 50% só de positividade de hemocultura na candidemia ou em candidias invasivas, tá? O beta-glucano é a dosagem de uma substância que tem na parede celular de alguns tipos de fungos, por exemplo, o aspergilo também vai ter beta-glucano, e que ele atualmente é utilizado como um valor preditivo negativo, ou seja, se ele vem negativo, a chance de você ter uma candidíase invasiva é muito pequena. Já ele positivo não vai me dar tanta certeza. E vem sendo utilizado, por exemplo, associado à procalcitonina. Você dosa o beta-glucano, ele está positivo com a procalcitonina negativa, também fala a favor de infecção por cândida invasiva. E o perfil de suscetibilidade aos antifúngicos é extremamente importante, principalmente por conta dessas cepas emergentes que são resistentes aos azóis e às equinocandinas. No nosso hospital, nós temos, né, o perfil de suscetibilidade aos antifúngicos por conta do VITEC, mas não é tão comum assim na prática, principalmente no SUS. Esse quadro é uma revisão dos métodos de diagnóstico que a gente tem, principalmente, como eu falei, as culturas, que é o principal no nosso meio. O beta-glucano ainda é um exame muito caro, e os outros métodos de PCR não são nem autorizados ainda pelo FDA, por exemplo. E falando um pouco das drogas antifúngicas, nós temos 3 classes, né, as equinocandinas, que é a caspofungina, a nidulafungina e a mencafungina, que são fungicidas. Elas têm uma boa sensibilidade à maioria das cândidas, e ela vai estar atuando justamente prejudicando a síntese do beta-glucano, 3-beta-glucano, e prejudicando a formação da parede da cândida. Os azólicos, eles já foram muito utilizados, mas tem aí caído em uso justamente por conta da resistência. Algumas cândidas, como a Cândida cruzella, tem uma resistência intrínseca a boa parte dos azólicos, principalmente fluconazol, que é o que a gente usa mais.
mas é preferido nas infecções, principalmente sistema nervoso central, trato urinário, que a equinocandina não vai ter uma ação. E a anfotericina e suas formulações lipídicas, ela tem uma sensibilidade de todas as cândidas, mas é uma droga, mesmo nas suas formulações lipídicas, que são nefrotóxicas e também tem um custo elevado, com exceção da anfodesoxicolato. E aqui eu vou falar para vocês das recomendações da candidemia e das principais candidias invasivas que a gente tem no nosso meio. A candidemia, ou seja, tive presença de levedura na minha hemocultura. O meu tratamento ideal é com uma equinocandina, né? Tem estudos comparando fluconazol, anfotericina e equinocandina, e há um ganho na diminuição da mortalidade iniciar com a equinocandina, um ganho na mortalidade dos primeiros 30 dias aí após o episódio de candidemia, tá? Ela tem uma boa sensibilidade, é uma droga que não interage muito com outras medicações e é uma droga muito bem tolerada pelo paciente. Como segunda opção, nós temos o fluconazol por via intravenosa ou oral, sempre fazendo uma dose de ataque, depois corrigindo. E como terceira opção, nós temos as formulações lipídicas da anfotericina B. Após você verificar qual cândida é e verificar se é suscetível ao fluconazol, o paciente estiver bem, as hemoculturas, que a gente fala clareadas, né, repetidamente negativas, você pode descalonar para o fluconazol e terminar o tratamento. Para algumas infecções por Candida glabrata, você pode utilizar o voriconazol. Só que no nosso meio é mais fácil você ficar com uma equinocandina do que com voriconazol, porque é uma droga também mais cara. O vórico também pode ser utilizado para terapia oral em algumas cândidas, como a Candida krusei. Após um episódio de candidemia, a Cândida ela pode fazer infecções mais profundas, principalmente endoftalmite por Cândida. 10 a 15% dos pacientes que têm candidemia, ele vai ter um prejuízo oftalmológico, podendo cursar, inclusive, com cegueira, e ele deve realizar, idealmente, um exame de fundo de olho após 7 dias da primeira hemocultura positiva, se possível, tá? O tempo de tratamento da candidemia vai ser de 14 dias após a primeira hemocultura negativa. Idealmente, a gente deveria repetir essa hemocultura a cada 24, ou no máximo a cada 2 dias, para ver quando que essa hemocultura negativou e ver o meu tempo de tratamento, tá? Aqui são algumas imagens da endoftalmite por Cândida, um num paciente comum, assim, vamos dizer assim, comum, e o outro num paciente com transplante de córnea. E muito importante nos pacientes, principalmente nos pacientes não neutropênicos, é a troca do catéter venoso central, porque elas formam um biofilme e isso prejudica, vai estar atrapalhando a ação do antifúngico e a penetrar nesse biofilme. E aqui a gente tem algumas peculiaridades quando a gente compara o manejo da candidemia no paciente não neutropênico para o paciente neutropênico. Primeiro, que o esquema de tratamento alternativo, a equinocandina continua sendo o tratamento de primeira escolha, porém, como o meu esquema de tratamento alternativo, eu prefiro formulações lipídicas da anfotericina, pelo fato de que esses pacientes já foram expostos a fluconazol, muitas vezes tiveram mucosite, são pacientes que estão no meio de saúde, então o risco deles terem uma cepa resistente aos azóis é muito grande, por isso a escolha da formulação lipídica.
E a fundoscopia, né, o exame do fundo de olho, ele deve ser feito uma semana após a recuperação de neutrófilo, e não após a minha hemocultura positiva, tá? A retirada do cateter ela é individualizada, pensando no bem-estar do paciente. Esses pacientes também fazem uma translocação intestinal espontânea mais fácil do que o paciente não neutropênico. E o granuloquine, né, pode ser utilizado para diminuir esse tempo de neutropenia. Por quê? O meu tratamento, ele não vai ser só guiado pela minha hemocultura negativa, mas sim pela minha recuperação de neutrófilo também. Então, se o paciente está muito tempo neutropênico, ele acaba que cada vez que ele fica mais tempo neutropênico exposto à cândida, o risco dele ter uma infecção disseminada, infecções mais graves é maior, então o granuloquine pode ser utilizado. Essas recomendações são do guide do IDSA de 2016, que é o guide mais novo que nós temos, e ele não bate o martelo quanto ao eco transesofágico para investigação de endocardite por cândida, mas nós já temos alguns estudos mais recentes após a liberação desse guide, onde demonstra que há um grande benefício de investigação de endocardite nesses pacientes pós-candidemia. Tá? E é importante a gente mostrar que a endocardite por cândida, em relação à endocardite bacteriana, ela tem complicações mais graves, principalmente com abscessos do miocárdio. As hemoculturas nesses pacientes costumam ser mais persistentemente positivas, além de uma mortalidade maior. Tá? Então, apesar dessa questão do eco transesofágico ainda não ser uma recomendação, esses estudos que vêm surgindo consideram prudente fazer o rastreio de endocardite por cândida nos pacientes com candidemia comprovada. E quando a gente vê alguns estudos, essa foi uma série histórica, fazendo uma meta-análise sobre casos de endocardite por cândida, que endocardite já é uma entidade clínica que não é muito comum, a endocardite por cândida ainda é mais rara, mostra que quando você tem uma terapia antifúngica adequada associada à cirurgia, você tem uma melhora do desfecho, e aí o paciente ele chega a ter uma mortalidade equivalente a um paciente com endocardite bacteriana. Aqui minha animação acho que ficou na frente, mas a endocardite por cândida, a gente vai preferir a formulação lipídica da anfotericina como primeira escolha do meu tratamento, que pode ser associada ou não à flucitosina. Como segunda escolha, a gente utiliza as equinocandinas em dose dobrada, dose elevada. Isso porque a anfotericina ela tem uma melhor penetração no biofilme em relação à equinocandina, e para a equinocandina conseguir penetrar nesse biofilme, ela teria que ser numa dose mais elevada, tá? Só que aí a gente tem essa questão de preço da anfotericina belipossomal, mas idealmente a gente deveria utilizar. Além disso, a gente pode passar para o fluconazol após algumas semanas 2 semanas de tratamento, idealmente. E se a cepa for demonstrada que foi suscetível ao fluconazol. O tempo de tratamento são de 6 semanas, e a recomendação de troca da válvula é uma recomendação assim, padrão ouro, devido ao aumento de recidência e aumento de mortalidade se você não faz a cirurgia, tá? E nesses pacientes, a gente faz
terapia supressiva com fluconazol. No guide do IDSA, vocês vão ver que ele não coloca um tempo estimado. Nesse estudo, ESCAPE, eles recomendam pelo menos 6 meses de fluconazol após o tratamento da endocardite. Porém, pacientes que foi optado por tratamento conservador sem troca de válvula, sem cirurgia, a recomendação é que a gente faça essa supressão para o resto da vida, porque esse biofilme que a Cândida faz, ela vai fazer uma recorrência dessa endocardite, provavelmente. E aí, quando a gente fala em endocardite, a gente está falando também, né, dos dispositivos intracardíacos, ele vai entrar como essa entidade. E a retirada do dispositivo intracardíaco é recomendada. E o tratamento vai ser feito também por 6 semanas, mais terapia supressiva. Só as infecções limitadas à bolsa do gerador, que aí recomenda 4 semanas de terapia antifúngica após a correção cirúrgica. E aqui eu acho que é o que a gente vive sempre no nosso dia a dia, é a questão de quando começar o tratamento empírico na terapia intensiva. Então, a gente vai ter que analisar os fatores de risco para a candidíase invasiva em pacientes que estão com uma febre, uma sepse, em vigência de antibiótico de amplo espectro. Então, a gente vai tentar ver marcadores de risco e tentar ver a questão da cultura local. Então, isso é importante para definir qual o antifúngico que eu vou entrar. No hospital, por exemplo, a gente tem a maioria das nossas cândidas, Cândida parapsilose tropicalis e albicans, como nos outros países, como no Brasil também. Então, isso às vezes faz com que a gente seja um pouco mais permissiva, apesar de não ser ideal, de iniciar um fluconazol em dose dobrada para pegar uma glabrata susceptível a fluconazol, e pegar essas espécies que são mais comuns lá no metropolitano. Isso é individualizado, né? Você tem um hospital que já tem muito paciente imunossuprimido, transplantado, onde a Cândida cruzei vai ser mais prevalente, aí não tem como você nem permitir, nem ser permissivo nisso, tá? Então, quando a gente inicia o antifúngico, empiricamente, na terapia intensiva, o paciente melhora, a gente mantém 2 semanas, né, como se fosse um tratamento de candidemia, como nunca positivou a emo, a gente vai fazer essas 2 semanas de antifúngico. Agora, se a gente inicia e o paciente não tem uma melhora, a gente retira o antifúngico, considerando que esse paciente provavelmente não teve infecção por cândida. A gente tem também a disseminação crônica hepatoesplênica, bem aquele como eu já expliquei na imagem inicial, sobre a disseminação da cândida, acaba fazendo metástase infecciosa por todo o corpo, principalmente fígado e baço, e aí não é uma condição muito comum, é uma condição rara, mas idealmente o tratamento seria com a anfotericina lipossomal e como segunda escolha, equinocandina. E são infecções difíceis de tratar, e o controle de imagem vai estar me guiando o tempo de tratamento, tá? Esse tipo de infecção a gente vê nos pacientes transplantados, pacientes muito imunossuprimidos, e quimioterapia, transplante não deve ser prorrogado por conta do tratamento. Mantém o antifúngico, tenta ficar mais vigilante nesse paciente e faz o transplante, faz a quimioterapia. Isso daí não pode atrasar o tratamento da patologia de base dele, e em alguns pacientes pode ser necessário o uso de corticoide para tratar essa entidade. Aqui, gente, como eu não estou conseguindo mostrar a animação, tem um texto atrás, mas a gente fala da cândida abdominal.
principalmente as cirurgias. A gente comumente trata vendo a questão de controle de foco, controle cirúrgico desses pacientes, e geralmente trata por 7 a 14 dias, lembrando sempre da questão de treino e da resolução de imagem. E aqui é o último slide para falar de como prevenir, né, as infecções por Cândida. A gente não tem como prevenir essas infecções de um jeito muito eficaz. O banho com clorexidina, que já diminui infecções de corrente sanguínea como por aureus, por outros patógenos, também reduz a infecção invasiva por Cândida. No guideline do IDSA, ele fala em alguns CTIs que tem uma prevalência muito grande de Cândida, maior de 5% das infecções de corrente sanguínea, de fazer o uso de fluconazol profilático, mas estudos mais recentes mostram que isso não tem impacto na mortalidade do paciente, pensando que isso pode repercutir com resistências a antifúngicos no futuro, não é muito interessante de se fazer. A gente tem algumas vacinas sendo desenvolvidas, tanto que começou como um desenvolvimento de vacinas para pacientes que tinham candidíase vaginal recorrente, uma vacina que não é contra a cândida, é para melhorar o meu linfócito TH17, para quando ocorrer a invasão da cândida na mucosa, ele ter uma potência na resposta imunológica dele, mas estudos também estão sendo feitos do mesmo jeito, com TH1, e são aí uma esperança para pacientes, principalmente neutropênicos, pacientes transplantados, e o uso de imunomoduladores. E o principal dessa imagem é a questão da nossa lavagem das mãos, que é a regra número 1 do controle de infecções. A gente tem que lavar as mãos. A luva, ela não impede que você tenha a sua mão contaminada, então lavar antes e depois, e sempre que for manipular o paciente. É isso, pessoal. Obrigada. Beleza, Laine. Obrigado aí pela aula, pelo esclarecimento, na verdade, pela introdução ao assunto, que é uma coisa que a gente tem que discutir isso muito ainda, principalmente à beira do leito, né? Tá aberto aí, turma, para quem quiser colocar alguma dúvida. Eu queria colocar só algumas observações para, na verdade, reforçar o que a Laila já falou e, ao mesmo tempo, chamar a atenção, principalmente para os nossos residentes que estão em formação aí de opinião. O primeiro ponto é com relação à invasiva, né? A infecção invasiva. Toda e qualquer infecção, né, por si só já é grave, quando torna-se invasiva, principalmente com algum foco que a gente acredita que seja a causa da disseminação da infecção, obviamente esse foco tem que ser retirado, né? Tratar só com medicamento, dar um antibiótico para o paciente, seja fungo, seja bactéria, a maioria das vezes não vai dar certo se o foco for mantido, né? Então, é uma das, talvez, das maiores dificuldades que a gente tem dentro da terapia intensiva, talvez eu possa chamar aqui de briga de ego, né? De vaidade. O cirurgião de um lado falando que os intensivistas indicam cirurgias demais, e, por outro lado, os intensivistas achando que muitos cirurgiões operam de menos, né? Eu venho de uma escola mais antiga, onde, na época que eu operava, eu tinha um dos meus preceptores que falava que se a gente não tivesse 20% de incidência de laparotomia branca em nosso serviço de urgência e terapia intensiva, a gente estava operando pouco. A gente estava deixando passar infecções mantidas, focos mantidos, principalmente abdominais. E como a Laila evidenciou bem aí, gente, tempo de tratamento, seja ele por condição clínica do paciente, seja ele para início do tratamento, é de extrema importância, né?
Se você pensou que pode ser uma infecção por cândida, respeitando todos os critérios que a Laila descreveu aí, a gente tem que colher as culturas e tem que iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? Outro ponto que é importantíssimo a gente destacar é que existe o perfil microbiano ou antimicrobiano de cada instituição, né? Então, existem os estudos, existem os guidelines, existem o perfil microbiológico escrito na literatura, mas no nosso hospital mesmo, no CE de Castro, a gente tem uma parceria muito grande e a infectologia muito ativa dentro do CTI. Então, a gente conhece os nossos bichos, vamos falar assim. Então, para nós, vamos dizer, menos difícil a gente conseguir acertar o tratamento de maneira efetiva, né? Que significa menor custo e com um resultado bom, né, Laila? A Laila está aí para não me deixar falar mentira sozinho, né? O tempo todo, a gente só teve, por exemplo, uma cândida que era resistente a fluconazol no hospital inteiro. E realmente é importante para a gente saber direcionar e entender que o que eu utilizo em um outro hospital não vai, talvez, ser benéfico para o meu paciente no hospital que eu estou nesse momento. E acho que você individualizar isso cada vez mais, entender que isso, até para que você comece no outro hospital, procurar esse perfil para você poder atuar melhor, é de extrema importância. Exatamente. Para isso existem os protocolos, para isso existe o tratamento empírico e direcionado, né, que a gente está com isso muito bem estruturado nas nossas unidades, lá em nosso hospital. Então, para os residentes em formação aí, né, na carreira da terapia intensiva, assim como para os colegas que estão assistindo a gente, é importantíssimo a interação do plantonista vertical com os horizontais, principalmente os coordenadores e o pessoal da infectologia. Se está com dúvida de qual antibiótico utilizar, entra em contato, né? Não é só mandar mensagem no grupo ou mensagem no WhatsApp, é ligar para o horizontal daquele dia, daquela UTI, porque no nosso serviço, no CE de Castro, 100% dos horizontais têm conhecimento do nosso perfil antimicrobiano e dos antibióticos e antifúngicos, no caso, que a gente utiliza em nossas unidades. Certo? Olá, muito obrigado mais uma vez. A gente está aberto para dúvidas, se alguém quiser participar aí com a gente, turminha. Tem uns 10 minutinhos ainda para a gente fazer uma resenha. Né? A turminha nossa aí, os residentes, que já tem conhecimento de cabo a rabo do nosso protocolo institucional aí de antimicrobianos, né, turma? Você já sabe de cor e salteado. Né? Então, pode, se tiver alguma dúvida, jogar para a gente aí. Na verdade, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu fiquei meio confuso com a questão da hemocultura na candidomia. Você poderia colher diariamente. E esse tempo aí, quanto tempo você está cobrando? Geralmente vai crescer a cândida nessa cultura. E uma hemocultura negativa já posso parar o antimicrobiano? Então, um período que você seguir com esse antimicrobiano? Não. Você identificou a cândida numa hemocultura. Por exemplo, meu paciente chocou hoje, e aí eu entrei com antibiótico de amplo espectro, dá 18 horas, sou comunicado pelo laboratório que está crescendo levedura. Ao você ter essa identificação ideal, você tira os seus antibióticos, entra com tratamento antifúngico, inicialmente com a equinocandina, que vai pegar todas as cândida, vai ter um perfil de sensibilidade maior a todas as espécies de cândida. E aí, após 24 horas do meu antifúngico, eu começo a pedir a hemocultura de controle. Idealmente, eles falam a cada 24 horas, mas num paciente crítico, muitas vezes, várias coletas, eu acho até um pouco de judiação com eles fazer a cada 24 horas. Acho que a cada 48 horas está de bom tamanho. E aí você vai coletando até que você feche a primeira hemocultura negativa. Meu tempo de tratamento, eu vou contar não da minha cultura que positivou, mas sim da primeira que negativou primeiro.
E aí o tempo para a candidemia, assim como o Staphylococcus aureus, é de pelo menos 14 dias, porque a cândida tem vários mecanismos de virulência e de formação de biofilme, por isso o tempo de tratamento é maior. Esclareceu aí, Vaguinho? Isso, entendi. Muito obrigado. Voltando aí, só para a gente finalizar, lembrando também, né, turma, de tempo de catéter, né? Mais uma vez, a gente tem que reforçar, principalmente pacientes que têm alto risco, o catéter venoso central, principalmente, aqueles pacientes, por exemplo, que fazem uso de parenteral. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque qualquer sinal, qualquer indício de que o catéter esteja contaminado ou infectado tem que ser trocado. E às vezes a gente subestima muito isso, né? A gente deixa o catéter desnecessariamente. Sonda vesical de demora. Catéter vesical de demora é um dos maiores vilões em contaminação e infecção por cândida, principalmente. Então, a gente tem que ficar atento aí a retirar os catéteres sempre que puder e o mais rápido possível, né? Desde que não seja risco para o paciente, né? Que o risco de o catéter sair seja maior do que o que ele ficar. Né? Porque a gente sabe que catéter sempre é risco. A Laila demonstrou bem aí que se der o diagnóstico de candidemia, todas as próteses possíveis e impossíveis têm que ser retiradas, né? Porque a chance de contaminação e biofilme nessas próteses é altíssima. Não é isso? Então, turma, mais alguém, Lailinha, se quiser complementar e finalizar para nós, brigadão de verdade, viu? Muito, muito boa aula. Eu acho que Luiz, só lembrar que um dos fatores da candidemia ter uma mortalidade tão alta, além de tudo que a gente falou biológico, é a falta do conhecimento médico. Poucos médicos ainda têm o conhecimento de tempo de tratamento, do quanto que é um patógeno perigoso, dos protocolos. Então, se tiver dúvida, sempre só escrever no Google Candida Guideline, vai ter lá mastigadinho e com várias alternativas para você fazer o tratamento. O que não pode é subjugar esse patógeno que realmente a Candida auris, por exemplo, está em alerta no mundo todo. Excelente, Laine. Muito obrigado. Eu que agradeço, desculpa o imprevisto. Não, que é isso, tá? E ainda está dentro do tempo, com todo imprevisto, está dentro do nosso tempo. E você é sempre bem-vindo, com imprevisto, sem imprevisto, de qualquer jeito. Falou Tá, então, joia? gente. Obrigado, turma. Boa noite a todos aí. Quem for descansar e quem for trabalhar, bom trabalho aí também. Tá joia? Um abração e até semana que vem, se Deus quiser.